Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui então para mais uma aula com vocês novamente. Sou o professor Bruno da disciplina de Física e hoje eu vou dar continuidade a um tema, oscilações e ondas. Então, essa é a segunda aula desse mesmo tema, tá ok? Então, hoje eu vou entrar na parte referente ao conteúdo de ondas, tá ok? Então, para quem não assistiu, a aula anterior eu foquei nas oscilações, expliquei um pouco sobre o que elas eram, ou melhor, o que elas são, e também como descrevê-las a partir das funções matemáticas. Então, hoje, gostaria que vocês conferissem comigo aqui na imagem, tá ok? E não esqueçam, é sempre bom lembrar, de ter em mãos um caderno, uma caneta, um lápis para fazer as anotações pertinentes, certo? Então, vocês podem perceber na imagem o que é que são ondas, então. Uma definição de ondas, as ondas são perturbações que se deslocam no espaço, transportando exclusivamente energia de um ponto para outro. Então, tem algumas informações que são importantes frisar para vocês. A primeira delas é que ondas são essas perturbações que se deslocam no espaço, e uma onda, ela não transporta matéria, ela transporta sempre energia, ok? E aí vocês podem observar aí no exemplo que nós temos aí uma gota de água caindo, e essa gota de água, quando ela cai sobre a superfície, ela vai causar uma perturbação que vai se propagar ao longo do espaço, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Então perceba que a superfície ela tende a vibrar e essa energia que está associada à perturbação passa a se propagar de um ponto para outro, tá ok? Quanto à sua natureza, existem dois tipos de onda: a onda mecânica e a onda eletromagnética. A onda mecânica, pessoal, é aquela que necessita de um meio para se propagar. Então, toda onda mecânica, ela só existe onde existe um meio material. Um exemplo que eu posso dar para vocês de maior destaque é o som. O som nada mais é do que uma onda mecânica. Sendo assim, o que isso significa? Que só pode existir som onde existe matéria. Lugares, por exemplo, como o espaço sideral, onde não existe matéria, onde é um vácuo, o som ele não pode existir. Então, por exemplo, aqueles filmes de ficção científica, ou com aquelas batalhas de naves espaciais com aquelas explosões, na verdade, se existisse algo daquele gênero, não seria possível ouvir nenhuma explosão, porque como isso acontece no espaço sideral, onde há um vácuo, onde não há matéria, então o som não poderia se propagar por ele ser uma onda mecânica e necessitar de meio material. Já a onda eletromagnética são ondas que não necessitam de um meio para se propagar, elas podem se propagar em qualquer lugar, porque diferente da onda mecânica, uma onda eletromagnética ela é composta por dois campos, que é um campo elétrico e um campo magnético, e ambos se sustentam. Logo, uma onda eletromagnética ela pode se propagar em qualquer lugar do espaço, tendo matéria ou não. E um exemplo que já foi trabalhado nas nossas aulas anteriores é o Sol, a luz do Sol. A luz do Sol nada mais é do que uma onda eletromagnética que se propaga no espaço, saindo do Sol e chegando até o nosso planeta. Quanto ao tipo de propagação, as ondas podem ser transversais, que são aquelas em que a direção da perturbação é perpendicular à direção da propagação, e longitudinal, que é aquela em que a direção da perturbação é paralela, ou seja, lado a lado, com a direção da propagação. Vamos ver aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Observe então aí, no caso dessa corda, né? Nós temos aí na primeira imagem uma onda mecânica e transversal. O que faz ela ser mecânica? Porque ela necessita do meio, que nesse caso é a corda, onde ela está se propagando. E o que faz ela ser transversal? É o fato de a direção da perturbação ser perpendicular, ou seja, para cima, e a direção de propagação ser da esquerda para a direita. Então, note que elas são perpendiculares.
Outro exemplo. Nós temos aí, na imagem número 2, uma onda mecânica, porque ela necessita de um meio. Observem que ela está se propagando, ou no caso do som, que vai se propagando no ar, fazendo com que as moléculas de ar vibrem, ou no caso aí da mola, que é o meio material pelo qual a onda se propaga. Perceba que ela é uma onda mecânica, porque precisa de um meio, e também uma onda longitudinal, porque a direção da perturbação é a mesma direção de propagação da onda, ou seja, elas são paralelas, certo? Outro exemplo, a luz das estrelas. A luz que provém das estrelas, como na imagem que vocês podem observar aí, é um exemplo de onda eletromagnética. Por quê? Porque a luz das estrelas, elas não precisam de um meio para se propagar, elas se propagam pelo espaço constantemente, certo? E também são ondas transversais. A próxima imagem, a luz do Sol, a luz que sai do Sol e chega no nosso planeta, entrando em contato com a placa solar, né? Nesse caso, gerando energia elétrica para a residência. Também é uma onda eletromagnética, como já foi mencionado anteriormente para vocês, certo? Quanto à velocidade e comprimento de onda, são duas grandezas físicas importantes. Observe novamente aí na imagem que nós temos aqui essa parte gráfica, que nada mais é do que o padrão oscilatório da onda, que já foi explicado na aula anterior. Então, nós temos aqui a amplitude, a crista e o vale, e o comprimento de onda, como já foi falado na aula anterior, é a distância entre duas cristas ou dois vales. E o período é o tempo necessário para se formar duas cristas ou dois vales. Lá da primeira série, nós sabemos que a velocidade é a distância dividida pelo tempo. Nesse caso, pessoal, a distância característica é dada pelo comprimento de onda, como estou destacando aqui para vocês. E o tempo é dado pelo período da oscilação. Ou também pode ser calculada como o comprimento de onda vezes a frequência. Então, essa aqui é a fórmula que nós vamos usar, tá ok? Então, é interessante vocês anotarem essas duas fórmulas no caderno. A que relaciona o período e a frequência, que eu estou destacando aqui, e a outra que está destacada de amarelo, que é usada para calcular a velocidade, no caso, característico da onda, ok? Então, anotem rapidinho. Bem, acredito que vocês já anotaram, agora vamos seguir para um exemplo. Observem no exemplo. O esquema abaixo representa ondas periódicas de frequência 5 Hz que se propagam numa corda. Então, observem que na parte gráfica nós temos os valores do comprimento de onda, 50 centímetros, e temos o valor da amplitude, de 5 centímetros. Considerando os dados do esquema, ele quer saber o quê? A amplitude, a velocidade da onda e o período dela. Nesse caso, a gente vai calcular os valores e conferir qual a alternativa certa. Vamos começar então, tirando os dados do problema. Quais são os dados? Nós temos a frequência, que é 5 Hz, ou 5 oscilações por segundo. Nós temos a fórmula que se usa para calcular a velocidade, como já foi pedido para vocês anotarem, e a relação entre período e frequência, que vocês também já anotaram no caderno. Vamos então começar transformando as unidades. Nós temos então que o período que eu estou destacando aqui para vocês, ou melhor, desculpa, o comprimento de onda equivale a 50 centímetros, que é a distância entre as duas cristas. Nesse caso, como ele está em centímetro, nós vamos transformar para metro dividindo por 100. E fazendo a divisão, nós vamos ter então que o comprimento de onda é 0,5 metros. Ok? Em seguida, nós temos o seguinte, que a amplitude equivale a 5 centímetros, como vocês podem perceber aqui no esquema. Logo, a alternativa D e a alternativa E não podem estar certas, porque o valor das amplitudes são diferentes do valor que nós temos aqui. Em seguida, nós temos que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda equivale a meio metro, aqui, substitui o valor, e a frequência equivale a 5 Hz, conforme está aqui no dado. Substituindo,
E fazendo a multiplicação de 0,5 vezes 5, nós vamos ter 2,5 metros por segundo, que é, no caso, o valor da velocidade. Depois, nós temos que o período é o inverso da frequência. Observe, então, a fórmula que foi pedida para vocês anotarem. E aí nós vamos pegar o f e substituir pelo valor de 5 Hz, que equivale à frequência. 1 dividido para 5 dá 0,2 segundos, que equivale ao período, ou seja, o tempo para se completar uma oscilação. Sendo assim, a alternativa certa é a letra A, que é aquela que compreende todos os resultados calculados aqui e exposto para vocês, ok? Vamos agora então para o nosso exercitando. Vamos então ler a questão juntos. Sobre as ondas sonoras, é correto afirmar que não se propagam. Logo, observa aqui que eu estou destacando o não para vocês. Então, qual é o meio, ou qual é a região, melhor dizendo, em que as ondas sonoras não se propagam? Lembrando para vocês que as ondas sonoras são ondas mecânicas. Logo, elas necessitam de um meio para se propagar. Então, aonde que as ondas sonoras não podem se propagar? Letra A, atmosfera. Como nós sabemos, a atmosfera é composta por vários gases. Então, o som pode se propagar na atmosfera. A água também é um meio material. Então, o som pode se propagar na água. Letra C, vácuo. Como foi falado para vocês, o vácuo representa a ausência de matéria. Logo, não tem matéria. Sendo assim, se não tem matéria, o som não pode se propagar nessa região. E para a gente ter certeza, vamos ver a letra D. A letra D diz meios metálicos. Como são meios metálicos, o som pode se propagar em meios materiais. Sendo assim, a alternativa certa é a letra C. Ok, pessoal? Pessoal, então, vamos chegando aqui ao final de mais uma aula. Eu agradeço pela atenção e eu gostaria de deixar como sugestão de pesquisa para vocês que vocês fizessem uma pesquisa sobre o funcionamento dos aviões supersônicos, que são aqueles que têm a capacidade de transpor a velocidade do som. Então, faça aí a anotação no seu caderno, faça uma pesquisa sobre como eles funcionam, qual a tecnologia presente neles. E, pessoal, não esqueçam de acessar os demais conteúdos que estão na plataforma Eduque. Vamos ficando por aqui. Agradeço pela atenção, fique com Deus e até a próxima.